Antônio Cota Marçal, fui professor da Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Filosofia, de 1968 a 1992. Nesse mesmo período, eu também era professor concursado na Escola de Biblioteconomia, para disciplinas de evolução do pensamento científico e filosófico. Quando eu voltei da Alemanha após o doutorado, por razões diversas, eu pedi demissão desse cargo e fiquei apenas no Departamento de Filosofia. Isso, no decorrer da conversa, provavelmente poderá ser mais explicitado. Conta pra gente um pouco sobre como que foi o seu processo de formação na filosofia. Como que surgiu assim, o interesse pela filosofia? Sim, é uma pergunta interessante e que, ao mesmo tempo, esclarece também a minha trajetória pelo âmbito universitário. Na UFMG, na verdade, eu fiz o curso de, vamos dizer, de licenciatura na área de filosofia, porque eu já havia feito antes o curso de graduação na Universidade de Petrópolis, onde eu tive vários professores do Rio de Janeiro, tanto da Fluminense como da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, esse é o contexto do meu interesse. Interessante a pergunta, porque, a meu ver, a filosofia tem uma presença em várias áreas. Já desde essa época, eu fui levado a pensar numa interdisciplinaridade, que é aquilo que hoje é indispensável em qualquer área. Exatamente porque eu nasci numa cidade do interior, Rio Piracicaba, né? E naquela época havia ginásio lá, inclusive além do curso primário, mas é sabido que havia uma presença na cultura brasileira e, sobretudo, nas cidades do interior, muito maior da igreja. E naquela época era a Igreja Católica. Então, eu tive uma excelente professora que morreu no ano passado, morreu aqui em Belo Horizonte, e essa professora era uma pessoa que ouvia e também tomava tempo para responder às perguntas. Então, já naquele período, me preocupava muito o fato da ênfase dada à religião. Nós estudávamos, era uma excelente professora, tanto matemática como história, e além, né, claro, do português, mas literatura, inclusive, brasileira, mas eu ficava preocupado por que essa preponderância da religião quando eu tinha começado, e no curso que nós chamamos hoje de segundo grau, né, eu acho que nem se chama mais assim, né, nesse curso ainda havia padres lecionando. Aquilo me intrigava, né, e ninguém sabia responder. Um ou outro professor, eu não me lembro exatamente qual foi, sugeriu a leitura de Aristóteles. Eu procurei, já não tinha, eu tornei a perguntar, me indicaram Tomás de Aquino. Bom, indicação de professor, naquela época a gente aceita e vai adiante. Eu comecei a ler e tal, e achei difícil, porque, na verdade, Tomás de Aquino usa o instrumental, vamos dizer, lógico, filosófico e tudo mais que Aristóteles fez. Mas ninguém recomendou Aristóteles. Então, com aquela inquietude, eu próprio procurei ler Aristóteles, né? E daí essa ideia, essa vontade de aprofundar na própria filosofia. Foi quando eu percebi que, de fato, o que Tomás de Aquino fazia era replicar alguns elementos de Aristóteles, mas como instrumento para uma explicitação da crença religiosa. Quer dizer, um teólogo utilizando a filosofia para pensar, provavelmente. Então, isso me levou também a ler Platão,
porque na época a gente não falava muito nos outros, né, os céticos, ou outros. Então, Heráclito, Parmênides vieram depois. Então, a minha curiosidade começou exatamente nessa época. E depois eu fiz a graduação em Petrópolis. Aí já começou a pipocar, vamos dizer, novidades. Não era só a filosofia antiga. Então, comecei a ver, né, Leibniz, Descartes, próprio Kant, Hegel. Né? Então, aquilo me despertou. Bom, o universo da filosofia é muito mais amplo. Né? E, não sei, são acasos da vida que, na medida que eu fui, digamos, me aprofundando um pouco mais, já no curso de licenciatura na Federal, né, eu comecei a perceber que o universo da filosofia era muito mais amplo. Porque eu já tinha começado a sentir isso quando me falaram em Leibniz, né, Spinoza, e antes dele, Newton que veio depois, mas falava em Newton, Bacon, e indo mais para a própria Idade Média. Né? E na Idade Média, dos escotos, nos árabes. Falei, engraçado, por que não me contaram isso antes? Né? Então, esse período acabou sendo assim, bastante significativo, não é? Embora, no caso aí do período da licenciatura no Departamento de Filosofia do UFMG, eu tive alguns excelentes professores, que, eu não sei se eu estou antecipando, mas, na verdade, me foram abrindo mais caminhos. O mais importante, mais significativo para mim, foi um cujas aulas eu frequentava muito mais como um ouvinte, né, do que propriamente como um indivíduo cumprindo a matéria, o padre Vaz. Henrique Cláudio Lima Vaz, né, uma pessoa fantástica, vou usar o termo apesar de ser padre, ele não fazia essa ênfase. O padre Vaz sempre trabalhava com uma argumentação consistente, mas uma argumentação plenamente racional. Ele utilizava fontes diferentes. Isso é exatamente essa interdisciplinaridade dentro da própria filosofia. Né? Então, o Padre Vaz foi muito marcante para mim. E, aliás, foi através do Padre Vaz que eu acabei partindo para o doutorado, que eu já tinha completado o curso, estava até trabalhando já no departamento, eu vou passar por aí depois, né? Quando o próprio Padre Vaz é que me falou, Marção, por que você não faz um doutorado? Tem uma entidade alemã trabalhando com bolsa. A gente volta a isso depois. Aí eu fui a essa entidade e acabei sendo selecionado para fazer o doutorado. Mas voltando aos professores, né, Padre Vaz foi tremendamente significativo. Né? É um indivíduo que sabia ouvir, argumentar, aceitando a contra-argumentação, e riquíssimo em termos assim, de vivência humana. Eu fiquei assim espantado. Como é que pode um padre, a gente tem uma imagem do padre como afastado, etc, etc, como pode um padre universalmente presente em todas aquelas questões, entende? Então, o Padre Vaz, eu lembraria, nessa mesma linha, né, o Zé Henrique Santos, né, eu assisti cursos dele, e o Zé Henrique Santos é um kantiano, né, e, assim, com aquele ar, não vou dizer fechado, você conheceu, viu, né, o Zé Henrique? Assim, aparência assim, simples, né? Mas muito focado. Né? A aula assim, era muito silenciosa com ele, porque todo mundo acompanhava muito de perto. Então, o Zé Henrique Santos é outro também, é verdade que kantiano, né? Mas aberto, né? Nada de dogmático. Então, o Zé Henrique Santos é outro que contribuiu muito, né? Para meu encaminhamento dentro da filosofia. Eu gostaria de lembrar, pelo menos mais dois, que foram de tremenda importância para mim, exatamente não só pelo acolhimento, mas talvez por uma certa, digamos, afinidade, né? Porque nesse período eu tinha já um domínio do grego, um certo domínio
vamos dizer, do latim, né? Então, Moacir Laterza, uma pessoa fantástica também, muito aberto, muito acolhedor, né? O Moacir foi quem, antes de eu entrar para a Federal, sugeriu na PUC que eu fosse substituí-lo no curso de Serviço Social, que já era naquela época aqui na Praça da Liberdade. Eu substituí o semestre, aí depois, não, fica você aí e tal, e aí a PUC me contratou, né? Então, o Moacir Laterza é outro, assim, muito importante na minha vida profissional. E também não posso deixar de lembrar, é uma lembrança triste, mas a pessoa a quem eu sou grato, a Soninha. Eu, quando comecei na Universidade Federal, eu já conhecia a Soninha, mas ela já estava com aquele ar tristonho. A Soninha é uma pessoa fantástica, inteligente, sabia ouvir, depois ela argumentava, né? Às vezes você retrucava, ela ouvia. Então, a Soninha foi o primeiro, ela juntamente com a Ângela, a esposa do Zé Henrique Santos, e outra pessoa também formidável, né? Então, essas duas pessoas foram aquelas, quando eu comecei no Departamento de Filosofia, porque nós éramos lotados no colégio universitário. E depois passamos a dar aula, a Ângela já dava, a Sônia não tem certeza, no próprio departamento, mas já estávamos no departamento como, no meu caso, auxiliar de ensino, né? Então, essas pessoas, você mencionou a Esther foi outra, né, esposa do Chazin. A Esther era outra pessoa também, assim, magnífica, para ouvir, para trocar ideia, discutir, né? Então, eu tenho essa lembrança. É claro que eu me lembro de vários outros, mas eu não fui aluno de quase nenhum. Era muito mais psicologia, didática, e foi aí que eu comecei a ver o valor também da interdisciplinaridade. Porque eu tinha colegas, sobretudo de antropologia, de psicologia, e das ciências sociais, de política, então, e de letras também. Então, era uma turma assim, muito diversificada. Isso é muito importante, né? E eu até me lembro que o pessoal que trabalhava com didática, etc., com exceção de poucas, e é curioso, só havia um homem no grupo de professores, as outras eram mulheres. Esse não era o mais fácil, não. Porque eu acho que um professor tem que dialogar, tem que ouvir, não é só ele falar, né? E esse era bem diferente das mulheres. Mas eu me lembro que, talvez por causa dessa diversidade de formação, né, então as aulas tinham um conteúdo, assim, jogava a coisa e aquilo, vamos dizer assim, essa propagação da energia elétrica, aquilo, de certa maneira, ia em 5, 8 direções diferentes, aquilo foi muito enriquecedor, muito mesmo. Quer dizer, e a Fafiche propiciava muito isso. Eu, pela minha pequena vivência depois que fomos para Pampulha, eu acho que a gente perdeu essa proximidade ou proximidade com as diferentes áreas. É evidente que está todo mundo um andar, segundo, terceiro, mas você vai descer a escada e vai entrar onde que você entra e com quem que está lá. A gente sabia praticamente de tudo que ocorria ali na Fafiche, né? Apesar de 2 elevadores, aquele mundo de gente, né? Então, voltando aí, né, essa questão da interesse pela filosofia, né, interesse pela área, né, exatamente, eu acho que ele foi fortificado nessa vivência na licenciatura, né? E essas foram as pessoas, a meu ver, centrais, né, em reforçar isso. O senhor falou sobre como que o seu interesse na filosofia surgiu muito pelo esse encanto com a interdisciplinaridade, né? Como que então o senhor foi parar na área de hermenêutica jurídica, nas suas áreas de pesquisa, assim, quais eram os maiores temas que o senhor dava aula mesmo? Se puder contar um pouco pra gente. Perfeito. Na verdade,
esse interesse pela hermenêutica jurídica, em especial, ele veio mais tarde. Né? A vida é muito boa quando a gente se dispõe a sair de si próprio e olhar em volta. Né? Exatamente quando eu consegui a bolsa, né, para fazer o doutorado na Alemanha, eu não pensava de imediato em hermenêutica. Eu fiz um projeto que partia de Heidegger e chegava a um estágio, digamos assim, um pouco, vamos dizer, mais avançado a respeito de linguagem, a respeito do agir. De novo aparece aí esse aspecto já mencionado, né? Então, eu consegui elaborar um projeto e escolhi como orientador, ele aceitou, Tugendhat, Ernst Tugendhat. E Tugendhat estava em Heidelberg, lecionando lá. Quando eu cheguei, já um pouquinho antes, né, Tugendhat me avisou que ia para uma localidade próxima de Munique, porque ele tinha sido convidado para dirigir um instituto de pesquisas na região. O que acontece é que, nessa altura, eu já tinha a bolsa e já estava praticamente indo para a Alemanha. Eu acabei indo em agosto de 1973. Né? Só que, nesse período, quando eu fui para Murnau, que está ao sul de Munique, e aprendi alemão. Né? Eu não falava inglês, francês, espanhol, obviamente, mas alemão zero. Né? Então, eu fiquei em Murnau do final de agosto, e quando chegou mais ou menos em dezembro, eu percebi que aquela aprendizagem de alemão estava muito deficiente. Né? Por quê? Nós fomos colocados, mais ou menos, eu calculo, cerca de umas 150 a 200 pessoas, em um castelo do século, se não me engano, XVI, XVII, né? E havia russos, os eslavos em geral, né, poloneses, húngaros, todo o pessoal rumenos, né, do leste europeu, e nós da América Latina. Acho que nós da América Latina devemos ser uns 20, 22, uruguaios, paraguaios acho que não, argentinos, chilenos, etc. Né? Então, falar espanhol, então era o portunhol. Né? Aí eu falei, não, eu não estou gostando, acho que eu terei mais proveito se eu já for para Heidelberg, e lá eu vou ter que conviver com alemães, então eu prefiro isto. Aí a fundação concordou, e eu, no final de dezembro, fui para Heidelberg. Né? E Heidelberg, evidentemente, eu pude praticar muito mais alemão, e isso foi bem mais proveitoso. E em Heidelberg, eu conversei com Tugendhat, e ele falou, não, eu vou, mas você pode ir, etc. Eu falei, não, mas eu não quero porque o alemão oficial não é bávaro. Né? O bávaro tem suas particularidades, que são muitas, né? Não só de pronúncia, mas até de vocabulário. E, evidentemente, eu trabalhando na Universidade Alemã, eu tenho que falar o alemão. Né? Ele entendeu, e aí eu fiquei aquele semestre em Heidelberg. Mais uma vez, eu me surpreendi, porque eu achava que Gadamer já estivesse aposentado. Não, ele estava dando curso. Eu me matriculei no curso dele, fiz um semestre do curso dele. Era o homem da hermenêutica. Né? E, ao mesmo tempo, também foi algo assim para mim extremamente interessante, porque eu já tinha ouvido falar, né, vamos chamar, o pessoal já depois chamou de filosofia da linguagem, né, era exatamente Wittgenstein, em bom início, né, mas isso remontando a outros autores anteriores, não vem ao caso agora,
mas especialmente Strawson, Austin, né? Vários outros autores ingleses que eu já estava lendo, né? Embora eles não fossem tratados assim em cursos específicos aqui, né, no Brasil, pelo menos não era de meu conhecimento, né? Então, esses dois elementos já foram assim um pouco diretrizes novas para aquilo que eu vinha fazendo, né? Só que, nesse contexto, eu tive que escolher um novo orientador. Então, a hermenêutica começou a surgir aí, né? E não pensei como eu vinha pensar depois, a propósito do direito. Embora eu tivesse feito o curso de direito, só não tinha concluído o último semestre, porque depois que eu me formei, eu notei que havia outras áreas e achei que o direito seria uma área próxima. Então, eu frequentei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais e faltava o último semestre para eu concluir. Mas, diante da chance de um doutorado, eu falei, eu completo o curso de direito depois. Então, deixei o curso de direito parado nesse último semestre, mas lá na Alemanha, quando falou em hermenêutica, eu falei, olha, não é que o direito é uma área para isso? Eu falei, mas não vou me preocupar com isso agora. Então, procurando outro orientador, eu procurei em Frankfurt. E em Frankfurt, de novo, a realidade me trouxe um elemento que estava no ar, e aqui no Brasil ele não era presente. Era mencionado pouco por alguns indivíduos da época, né? Walter Benjamin já era falado, muito mais às vezes pelo lado artístico, mas já era mencionado. Adorno tinha começado a ser apontado aqui, né? Bom, então, nesse caso, eu vi lá, né, principalmente Habermas, que eu já conhecia de nome, né, e Apel, Karl Otto Apel, como sendo os indivíduos assim mais próximos, porque eles se ocupavam exatamente dessas áreas inovadoras, na área de linguagem, né, e, sobretudo, na área, digamos assim, de uma abordagem, eu não vou chamar de técnica, uma abordagem mais ampla, né, da própria filosofia. Tanto Habermas quanto Apel, eles trabalhavam muito juntos, né? Então, tanto um como o outro viam na filosofia essa necessidade de um rigor maior. E eles já estavam assimilando essa ideia de um rigor linguístico. E mais ainda, isso me marcou profundamente já naquela época, né, essa preocupação com o agir. E não é à toa que Habermas foi um atuante, muito atuante, né? Então, Apel aceitou ser o meu orientador, né? Aí a gente foi redefinindo o projeto e acabei, eu percebi, comecei a frequentar, assim que ele aceitou, o outro semestre eu já fui para Frankfurt, e comecei a frequentar e vi assim que havia elementos novos nos cursos oferecidos ali. Esses elementos novos já eram resultado de um contato com esta linha de Wittgenstein, de Austin, de vários outros autores ingleses, né? E havia autores alemães já trabalhando nisso. Então, eu frequentei muito os cursos, tanto de Apel como de Habermas, nesse período, e de um outro professor, ele parece que se aposentou há pouco, Herbert Schnedelbach. Talvez o nome já tenha sido ouvido, né? Então, esses três professores foram, assim, bem marcantes para mim. Então, como a linha, nesse período, ainda era muito um certo transcendentalismo de marca predominantemente kantiana, né? Hegel aparecia também, mas num segundo plano. Então, aí eu falei, bom, por que não pensar a hermenêutica? Mas o problema era muito mais o seguinte, a hermenêutica habermasiana
de Gadamerina, me parecia muito mais uma elaboração na linha de Heidegger, e por detrás disso havia um certo transcendentalismo. Então, por isso que eu coloquei como objeto, né, o problema de uma hermenêutica transcendental. Porque me parecia que esse transcendental não estava trabalhado devidamente, né? Não é nem o transcendental kantiano e é um passo também além do transcendental hegeliano. Exatamente porque Hegel, nas suas, digamos, seus 3 passos, tese, antítese, síntese, né? E a dialética, isso dentro de uma dialética, e a dialética já supõe uma dualidade, né? Então, eu falei, bom, essa é a linha, né? Então, nesse sentido, essa ideia de uma hermenêutica jurídica não aparecia aí como elemento forte. Tá? Era hermenêutica, mas quando eu chego ao final nesse problema de hermenêutica transcendental, eu notei que esse transcendental não estava ainda elaborado como devia ser para trabalhar com as realidades, vamos dizer, da realidade, que estão em processo de mutação, elas avançam, retroagem, né? Então é um processo permanente isto, né? Então, a hermenêutica não estava assim presente nesse período. Só para retomar, né? Na verdade, eu saí da Universidade Federal em 92, em agosto. E, evidentemente, que a gente tem na vida, né, contrariedade, sofrimento, isso faz parte do mundo da vida, né? Eu vivi um período assim, né, mas simplesmente eu deixei aquilo no período de contestação, porque eu participei do concurso, né, e no concurso eu não passei, não fui aprovado, né? A outra pessoa é conhecida de vocês, eu conheci no concurso, depois nunca mais vi, porque a minha frequência, ou idas ao departamento de filosofia, depois da minha saída, foi para a defesa de orientandos que eu tinha, né? 3 deles são professores da Católica, né? Então, voltando, né, a essa questão digamos, do interesse, né, pela hermenêutica, eu diria o seguinte: depois de ficar fora, né, acho que 1 ano e meio, 2, eu acabei fazendo participando de um concurso na Universidade Federal de Juiz de Fora e passei, e ao tomar posse, o reitor me nomeou coordenador do mestrado do curso de filosofia. Então, nessa atividade, em Juiz de Fora, eu dava aula no curso, era diretor de uma revista que foi criada, ela é publicada até hoje, Ética, do Grécia. Posso depois pegar um exemplar, ela continua sendo publicada. Então, eu passei a dar aula no curso de Direito, né, também. Então, era interessante, porque no curso de Direito, era Filosofia do Direito, né, e hermenêutica, né? Então, isso foi, de novo, uma retomada para o direito, né? E o que eu fiz? Como eu estava lá em Juiz de Fora, por conta disso, morando lá, eu falei, por que não retomar o curso de Direito? Porque, né, já houve uma Constituição e muita coisa mudou. Então, no período, eu era professor e frequentava essas disciplinas complementares, né? Tanto que, quando eu pedi demissão lá em Juiz de Fora, eu completei essas disciplinas aqui na PUC, no curso de Direito da PUC. Então, acredito que aparece aí por que o interesse pela hermenêutica jurídica. Então, na PUC, eu acabei lecionando, já a partir de 2002,
na graduação, no curso de Direito, e lá eu peguei a disciplina de hermenêutica. Só que a hermenêutica vista dentro de uma perspectiva bem mais ampla. E isso, a meu ver, é muito fácil de perceber. O direito é muito afastado da realidade. O profissional de direito, isso pode estar mudando, né? Começa com a linguagem. A linguagem, eu não vou chamar de chula, é uma linguagem assim, inacessível para o cidadão. E pior ainda, nem todo advogado conhece latim. Então ele cita o latim completamente errado. O latim declina as palavras de acordo com a função que a palavra tem, né? Nada contra. E por outro lado, o direito carrega essa herança, eu diria, autoritária, da monarquia e da cultura portuguesa, da cultura medieval portuguesa. Então nós vemos sua excelência o tempo todo, a grande reverência que a gente faz para o juiz, etc, etc. Eles próprios se julgam acima de tudo. Eles se denominam, já após o curso de graduação, doutores, apoiando hermeneuticamente errado, do ponto de vista da interpretação, um decreto que é chamado da Dona Maria a Louca, Maria I a Louca. O decreto fala que aquele indivíduo do direito que defende teses, ele pode ser considerado doutor. Mas na graduação não se defende teses. No máximo, se defende um trabalho de conclusão de curso, né? Então, é curioso como até hoje, e nós continuamos, não sei se vocês veem, no período de tremendo calor como esse, né, o indivíduo está de terno preto, gravata, né, o tempo todo, né? Isso me levou, porque eu voltei de Juiz de Fora, já tinha visto a maior parte das matérias, né, completei, e quando eu já voltei, eu abri um escritório com 2 ex-alunos. Eles é que eram os responsáveis, mas eu é que mantinha. Eu falei, não, eu quero ver como é que é isso por dentro. E fui, né? Então, frequentava para levar peças, buscar, ver como é que o processo está andando. Eu via aquele ambiente, assistia às sessões de julgamento, etc. Eu falei, não quero isso não. E realmente, um desses que já estava formado voltou para Juiz de Fora, advoga lá hoje, o outro continuou aqui, ele tinha uma formação mais em uma outra área, ele atua até hoje na Fundação João Pinheiro. Então, observem que a hermenêutica realmente esteve presente por várias circunstâncias até vividas, né, dentro de uma área. Como que você vê a importância da filosofia hoje para esse mundo que a gente está? Você falou que viu muito na época da ditadura e tem acompanhado os acontecimentos políticos desde então. Sim. Como você vê a importância da filosofia nesse tipo de atuação? Evidentemente que eu tenho uma opinião diferente do ministro da Educação, uma opinião diferente, talvez, de muitos colegas também, não só da área, mas de outras áreas. Mas eu acho que talvez o elemento mais importante na nossa situação, no momento, no Brasil, seja a perspectiva filosófica. A perspectiva filosófica por várias razões. Eu não vou me estender em várias delas, não, mas eu vou me estender em uma em especial. Tendo em vista o seguinte, a minha própria evolução, né, já na área empresarial, em que eu atuei quase 10 anos, né, na Mannesmann, exatamente que, claro, nós estamos vivendo uma mudança muito grande, né, tecnológica, sobretudo, na área de comunicação, etc., mas nunca a multidisciplinaridade, né, foi tão importante quanto é hoje a interdisciplinaridade. Nós, da filosofia, precisamos desses elementos todos e também a sociedade, no seu conjunto, precisa disso. Porque eu acho que há elementos aí em que a abordagem filosófica é muito importante. E hoje, a própria liberdade, a própria abordagem, o próprio estudo da filosofia tem que ter um caráter científico.
E científico, quando eu falo, é exatamente essa, mais do que referência, esse dado com que nós trabalhamos, a própria ciência e a filosofia, que é a realidade. E principalmente a realidade humana, que é mais complexa ainda do que a realidade física, a realidade, sei lá, interestelar, né, toda ela. Né? Então, a complexidade humana é tão multifacetada, né, que quanto mais abordagem nós tivermos, melhor. Só que essas abordagens diferentes, hoje, só se justificam se elas interdisciplinarmente dialogarem. Então, o que nós vivemos no momento é uma recusa do outro. E aqui, então, uma área interdisciplinar, distinta da outra, também é atacada. Então, nesse sentido, me parece que é muito mais importante hoje, né, entender que, enquanto ente racional, todos nós, cada um de nós, é um. Por isso mesmo nós falamos em indivíduo. Indivíduo é não dividido. Então, nesse sentido, num Estado democrático, você tem que respeitar o cidadão, porque ele é que é o autor e o motor do Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, individualidade. Então, individualidade, no entanto, não nega que o outro também é indivíduo. Então, tudo aquilo que vale para mim, digamos, o espaço da minha liberdade, né, também vale para o outro. Eu posso dizer que a minha começa onde a do outro também começa ou termina. Porque aquilo que vale para mim, vale para ele também. Aquilo que eu sofro provavelmente atinge a ele também. Sobretudo quando você pensa no Estado. Que o Estado representa o conjunto de todos os cidadãos. Ele é uma estrutura, vamos dizer até, ele tem uma dimensão ideal, que às vezes é predominante, mas ele tem uma estrutura muito concreta na realidade vivida de cada cidadão. Né? Então, observa, a individualidade tem que conviver com o outro, a alteridade. Né? E, nesse sentido, na filosofia, nós temos uma tradição de abordar essa alteridade e também conhecer a individualidade. Então, nesse sentido, eu acho que o outro elemento que falta, eu colocaria do lado de uma certa dialeticidade. Né? E, nesse contexto, eu acho que a filosofia tem um papel fundamental. Por quê? Porque, da modernidade para cá, além da dimensão da ciência, que nós já apontamos aí, que é um fator referência também para a filosofia, nós temos um outro fator que é muito falado hoje, mas, a meu ver, pouco compreendido, que é a ideologia. Vocês sabem muito bem que a ideologia foi formulada por Destir de Tracy, um indivíduo que precedeu e depois conviveu com a Revolução Francesa. Então, essa ideia de o que é ideologia deriva de ideia. Então, é um conhecimento de ideia. Só que parece que, ao longo desse desenvolvimento, excetuando a própria filosofia, os demais áreas, né, não conseguiram passar adiante, né, o que é mesmo a ideologia. Eu não quero me estender muito, mas, para mim, a ideologia é constituída por 3 elementos. Valores. E, olha, isso é direito de todo e qualquer indivíduo. E um Estado democrático de direito tem que saber que há diferentes valores, porque os indivíduos são diferentes. Né? Valores, interesses. Quem não tem interesse, interesse, é estar no meio de outros. E esses outros podem ser diferentes, e são, porque são indivíduos.
e indivíduos de culturas também diferentes. E no nosso caso aqui, o indígena, o negro africano, a nossa cultura tem muito da África, não é? E, por outro lado, a cultura europeia, predominantemente portuguesa e espanhola. Mas com a imigração depois da monarquia estar aqui no Brasil, então nós temos europeus praticamente de todos os países ali, né? Menos alguns, mas muito. Pense na Espanha, pense na Itália, né? Só para citar dois grandes, né? Imigrantes naquela época, ou migrantes, no caso, aí para cá. Bom, então, eu estava dizendo, valores, interesses, e um terceiro que é muito esquecido, né, de ser mencionado, mas talvez seja o mais comum na nossa cultura brasileira, crenças. E crença é algo subjetivo. E crença é algo que você começa a ser cultivado nela, na própria família. Então, são três elementos que são exatamente os elementos da ideologia. E a filosofia tem uma abordagem para a ideologia. Não é à toa que ela foi processada por Destil de Tracy, mas ela foi trabalhada ali por vários outros autores, filósofos, inclusive. O próprio Rousseau teve uma convivência com esse período. Nós vamos para a Inglaterra, isso chegou na Inglaterra também. Né? Quando você lê um Locke, né, um Hume, você vê esse elemento presente, mas presente já quando se trata de interesse, até mesmo com uma abordagem, eu diria, científica. Pega um Adam Smith, por exemplo, quando ele trata do capital. Né? Então, nós temos já, nesse período, todo um processamento dessa ideologia. Né? E a filosofia nos mostra aí que a chave está à disposição. Só que na cultura, nessa tradição ainda, não apenas medieval, infelizmente a cultura medieval está passando por uma crítica, mas aqui no Brasil nós temos, se o catolicismo tem de um lado um grupo mais aberto, o Papa atual é um elemento que representa muito isso, né? Por outro lado, ele ainda tem uma grande camada muito hierárquica, muito, eu diria, segregacionista, né? Para não usar o termo discriminatório. Né? Se você pega os reformados, né, o predominante entre nós é um bom negócio. Interesse econômico, basicamente. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que a abordagem a pergunta que vocês me fizeram, né, eu acho que é de extrema relevância, né, e nós precisamos ser mais proativos. Proativo no sentido de agir de conformidade com aquilo em que nós acreditamos. E no caso da filosofia, não se trata de crença, porque tudo isso é discutido, isso é revisto periodicamente. Notem que a filosofia vai mudando. Né? Eu já estou desatualizado, porque tem coisa sendo publicada que eu não tenho mais acesso, assim, como tinha antes. Eu tenho uma biblioteca razoavelmente grande, né, desses autores todos que eu estudei, mas a cada momento tem alguém novo contribuindo para esse pensamento. E aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos vendo um retrocesso, né? Diminuição de verba e tudo mais que você possa pensar. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a filosofia, no momento que a gente vive, ela é fundamental. Principalmente porque nós estamos vivendo um momento ideológico, não apenas em nível nacional, nós estamos vivendo isso em nível internacional. Desculpa, a própria União Europeia passa por isso. Pense na Hungria hoje, pense na Polônia, pense na própria Itália, onde se podia esperar menos ainda, né, uma situação dessa. A própria Inglaterra, essa questão do Brexit aí que ata e desata, eu acho que tem um fundo aí, talvez economicamente vai ser nocivo, mas parece que eles não querem ver isso, né? Nocivo para eles, a Inglaterra, sobretudo. O senhor falou sobre como que os seus interesses na
filosofia surgiu muito por esse encanto com a interdisciplinaridade, né? Como que então o senhor foi parar na área de hermenêutica jurídica, nas suas áreas de pesquisa, assim, quais eram os maiores temas que o senhor dava aula mesmo? Se puder contar um pouco pra gente. Perfeito. Na verdade, esse interesse pela hermenêutica jurídica, em especial, ele veio mais tarde. Né? A vida é muito boa quando a gente se dispõe a sair de si próprio e olhar em volta. Né? Exatamente quando eu consegui a bolsa, né, para fazer o doutorado na Alemanha, eu não pensava de imediato em hermenêutica. Eu fiz um projeto que partia de Heidegger e chegava a um estágio, digamos assim, um pouco, vamos dizer, mais avançado a respeito de linguagem, a respeito do agir. De novo aparece aí esse aspecto já mencionado, né? Então, eu consegui elaborar um projeto e escolhi como orientador, ele aceitou, Tugendhat, Ernst Tugendhat. E Tugendhat estava em Heidelberg, lecionando lá. Quando eu cheguei, já um pouquinho antes, né, Tugendhat me avisou que ia para uma localidade próxima de Munique, porque ele tinha sido convidado para dirigir um instituto de pesquisas na região. O que acontece é que, nessa altura, eu já tinha a bolsa e já estava praticamente indo para a Alemanha. Eu acabei indo em agosto de 1973. Né? Só que, nesse período, quando eu fui para Murnau, que está ao sul de Munique, e aprendi alemão. Né? Eu não falava inglês, francês, espanhol, obviamente, mas alemão zero. Né? Então, eu fiquei em Murnau do final de agosto, e quando chegou mais ou menos em dezembro, eu percebi que aquela aprendizagem de alemão estava muito deficiente. Né? Por quê? Nós fomos colocados, mais ou menos, eu calculo, cerca de umas 150 a 200 pessoas, em um castelo do século, se não me engano, XVI, XVII, né? E havia russos, os eslavos em geral, né, poloneses, húngaros, todo o pessoal rumenos, né, do leste europeu, e nós da América Latina. Acho que nós da América Latina devemos ser uns 20, 22, uruguaios, paraguaios, acho que não, argentino, chileno, etc. Né? Então, falar espanhol, então era o portunhol. Né? Aí eu falei, não, eu não estou gostando, acho que eu terei mais proveito se eu já for para Heidelberg, e lá eu vou ter que conviver com alemães, então eu prefiro isto. Aí a fundação concordou, e eu, no final de dezembro, fui para Heidelberg. Né? E em Heidelberg, evidentemente, eu pude praticar muito mais alemão, e isso foi bem mais proveitoso. E em Heidelberg, eu conversei com Tugendhat, e ele falou, não, eu vou, mas você pode ir, etc. Eu falei, não, mas eu não quero porque o alemão oficial não é bávaro. Né? O bávaro tem suas particularidades, que são muitas, né? Não só de pronúncia, mas até de vocabulário. E, evidentemente, eu trabalhando na Universidade Alemã, eu tenho que falar o alemão. Né? Ele entendeu, e aí eu fiquei aquele semestre em Heidelberg. Mais uma vez, eu me surpreendi, porque eu achava que Gadamer já estivesse aposentado. Não, ele estava dando curso. Eu me matriculei no curso dele, fiz um semestre do curso dele. Era o homem da hermenêutica. Né?
E, ao mesmo tempo, também foi algo assim para mim extremamente interessante, porque eu já tinha ouvido falar, né, vamos chamar, o pessoal já depois chamou de filosofia da linguagem, né, era exatamente Wittgenstein, em bom início, né, mas isso remontando a outros autores anteriores, não vem ao caso agora, mas especialmente Strawson, Austin, né, vários outros autores ingleses que eu já estava lendo, né, embora eles não fossem tratados assim em cursos específicos aqui, né, no Brasil, pelo menos não era de meu conhecimento, né. Então, esses dois elementos já foram assim um pouco diretrizes novas para aquilo que eu vinha fazendo, né. Só que, nesse contexto, eu tive que escolher um novo orientador. Então, a hermenêutica começou a surgir aí, né? E não pensei como eu vinha pensar depois, a propósito do direito. Embora eu tivesse feito o curso de direito, só não tinha concluído o último semestre, porque depois que eu me formei, eu notei que havia outras áreas e achei que o direito seria uma área próxima. Eu frequentei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais e faltava o último semestre para eu concluir. Mas diante da chance de um doutorado, eu falei, eu completo o curso de direito depois. Então, deixei o curso de direito parado nesse último semestre mas lá na Alemanha, quando falou em hermenêutica, eu falei, não é que o direito é uma área para isso? Falei, mas não vou me preocupar com isso agora. Então, procurando outro orientador, eu procurei em Frankfurt. E em Frankfurt, de novo, a realidade me trouxe um elemento que estava no ar, e aqui no Brasil ele não era presente. Era mencionado pouco por alguns indivíduos da época, né? Walter Benjamin já era falado, muito mais às vezes pelo lado artístico, mas já era mencionado. Adorno tinha começado a ser apontado aqui, né? Bom, então, nesse caso, eu vi lá, né, principalmente Habermas, que eu já conhecia de nome, né, e Apel, Karl Otto Apel, como sendo os indivíduos assim mais próximos, né, e, sobretudo, na área, digamos assim, de uma abordagem, eu não vou chamar de técnica, uma abordagem mais ampla, né, da própria filosofia. Tanto Habermas quanto Apel, eles trabalhavam muito juntos, né? Então, tanto um como o outro viam na filosofia essa necessidade de um rigor maior. E eles já estavam assimilando essa ideia de um rigor linguístico. E mais ainda, isso me marcou profundamente já naquela época, né, essa preocupação com o agir. E não é à toa que Habermas foi um atuante, muito atuante, né? Então, Apel aceitou ser o meu orientador. Aí a gente foi redefinindo o projeto e acabei, porque eu percebi, comecei a frequentar assim que ele aceitou, o outro semestre eu já fui para Frankfurt, e comecei a frequentar e vi assim que havia elementos novos nos cursos oferecidos ali. Esses elementos novos já eram resultado de um contato com esta linha de Wittgenstein, de Austin, dos vários outros autores ingleses, né? E havia autores alemães já trabalhando nisso. Então, eu frequentei muito os cursos, tanto de Apel como de Habermas, nesse período, e de um outro professor, ele parece-me que se aposentou há pouco, Herbert Schnedelbach. Talvez o nome já tenha sido ouvido, né? Então, esses três professores foram, assim, bem marcantes para mim. Então, como a linha, nesse período, ainda era muito um certo transcendentalismo
de marca predominantemente kantiana, né? Hegel aparecia também, mas num segundo plano. Então, aí eu falei, bom, por que não pensar a hermenêutica? Mas o problema era muito mais o seguinte, a hermenêutica habermasiana, de Gadameriana, me parecia muito mais uma elaboração na linha de Heidegger, e por detrás disso havia um certo transcendentalismo. Então, por isso que eu coloquei como objeto, né, o problema de uma hermenêutica transcendental. Porque me parecia que esse transcendental não estava trabalhado devidamente, né? Não é nem o transcendental kantiano e é um passo também além do transcendental hegeliano. Exatamente porque Hegel, nas suas, digamos, seus 3 passos, tese, antítese, síntese, né? E a dialética, isso dentro de uma dialética, e a dialética já supõe uma dualidade, né? Então, eu falei, bom, essa é a linha, né? Então, nesse sentido, essa ideia de uma hermenêutica jurídica não aparecia aí como elemento forte, tá? Era hermenêutica, mas quando eu chego ao final desse problema de hermenêutica transcendental, eu notei que esse transcendental não estava ainda elaborado como devia ser para trabalhar com as realidades, vamos dizer, da realidade, que estão em processo de mutação, elas avançam, retroagem, né? Então é um processo permanente isto, né? Então, a hermenêutica não estava assim presente nesse período. Só para retomar, né? Na verdade, eu saí da Universidade Federal em 92, em agosto. E, evidentemente, que a gente tem na vida, né, contrariedade, sofrimento, isso faz parte do mundo da vida, né? Eu vivi um período assim, né, mas simplesmente eu deixei aquilo no período de contestação, porque eu participei do concurso, né, e no concurso eu não passei, não fui aprovado, né? A outra pessoa é conhecida de vocês, eu conheci no concurso, depois nunca mais vi, porque a minha frequência, ou idas ao departamento de filosofia, depois da minha saída, foi para a defesa de orientandos que eu tinha, né? 3 deles são professores da Católica, né? Então, voltando, né, a essa questão digamos, do interesse, né, pela hermenêutica, eu diria o seguinte, depois de ficar fora, né, acho que 1 ano e meio, 2, eu acabei fazendo participando de um concurso na Universidade Federal de Juiz de Fora e passei, e ao tomar posse, o reitor me nomeou coordenador do mestrado do curso de filosofia. Então, nessa atividade, em Juiz de Fora, eu dava aula no curso, era diretor de uma revista que foi criada, ela é publicada até hoje, Ética, no BS, posso depois pegar um exemplar, ela continua sendo publicada. Então, eu passei a dar aula no curso de Direito, né, também. Então, era interessante, porque no curso de Direito, era Filosofia do Direito, né, e Hermenêutica, né? Então, isso foi, de novo, uma retomada para o direito, né? E o que eu fiz? Como eu estava lá em Juiz de Fora, por conta disso, morando lá, eu falei, por que não retomar o curso de Direito? Porque, né, já houve uma Constituição e muita coisa mudou. Então, no período, eu era professor e frequentava essas disciplinas complementares, né? Tanto que, quando eu pedi demissão lá em Juiz de Fora,
eu completei essas disciplinas aqui na PUC, no curso de Direito da PUC. Então, acredito que aparece aí por que o interesse pela hermenêutica jurídica. Então, na PUC, eu acabei lecionando, já a partir de 2002, na graduação, no curso de Direito, e lá eu peguei a disciplina de hermenêutica. Só que a hermenêutica vista dentro de uma perspectiva bem mais ampla. E isso, a meu ver, é muito fácil de perceber. O direito é muito afastado da realidade. O profissional de direito, isso pode estar mudando, né? Começa com a linguagem. A linguagem, eu não vou chamar de chula, é uma linguagem assim, inacessível para o cidadão. E pior ainda, nem todo advogado conhece latim. Então ele cita o latim completamente errado. O latim declina as palavras de acordo com a função que a palavra tem, né? Nada contra. E por outro lado, o direito carrega essa herança, eu diria, autoritária da monarquia e da cultura portuguesa, da cultura medieval portuguesa. Então nós vemos sua excelência o tempo todo, a grande reverência que a gente faz por juiz, etc, etc. Eles próprios se julgam acima de tudo. Eles se denominam, já após o curso de graduação, doutores, apoiando hermeneuticamente errado, do ponto de vista da interpretação, um decreto que é chamado da Dona Maria a Louca, Maria I a Louca. O decreto fala que aquele indivíduo do direito que defende teses, ele pode ser considerado doutor. Mas na graduação não se defende teses. No máximo, você defende um trabalho de conclusão de curso, né? Então, é curioso como até hoje, e nós continuamos, não sei se vocês veem, no período de um tremendo calor como esse, né? O indivíduo está de terno preto, gravata, né? O tempo todo, né? Isso me levou, porque eu voltei de Juiz de Fora, eu já tinha visto a maior parte das matérias, né? Completei, e quando eu já voltei, eu abri um escritório com 2 ex-alunos. Eles é que eram os responsáveis, mas eu é que mantinha. Eu falei, não, eu quero ver como é que é isso por dentro. E fui, né? Então, frequentava para levar peças, buscar, ver como é que o processo está andando. Eu via aquele ambiente, assistia às sessões de julgamento, etc. Eu falei, não quero isso não. E realmente, um desses que já estava formado voltou para Juiz de Fora, advoga lá hoje. O outro continuou aqui, ele tinha uma formação mais em uma outra área. Ele atua até hoje na Fundação João Pinheiro. Então, observem que a hermenêutica realmente esteve presente por várias circunstâncias até vividas, né, dentro de uma área. Na época, quais são suas lembranças, assim, na época? Você era professor na filosofia. Aí talvez eu tenha que acrescentar que houve uma mudança na minha atuação como professor, na própria UFMG. Voltando já com o doutorado, né, eu notei que o meu nível de colocação, que era auxiliar de ensino, não tinha mudado, né? E quando eu percebi isso, eu perguntei no departamento, e quem na época estava na chefia e falou, a gente se esqueceu de você. Eu falei, peraí, mas como assim? Eu mandava relatório todo ano com o parecer do meu orientador, mas a gente esqueceu. Eu não sei se tinha havido alguma reforma no período que eu estava lá, o que era. Então, aí eu fiquei intrigado, fui ao setor de pessoal, perguntei, não teve comunicação nenhuma, não. E na época, eu ainda estava lecionando na biblioteconomia também, e o reitor era o Cisalpino, né? Aí eu falei, bom, já que esse negócio não resolve,
eu vou perguntar então ao Cisalpino o que houve, né? Aí o Cisalpino falou assim, ouviu, falou, Marçal, o que você quer? Porque se é assim, o erro foi da universidade. Eu falei, bom, mas dizer que não tem outra alternativa? Ele falou, não, eu quero saber o que você quer então. Eu falei, tá bom, já que a universidade esqueceu de mim, então eu quero, de algum modo, esquecer também um pouco da universidade. Mas o que você quer? Eu falei, não, eu tenho aulas na biblioteconomia por causa do concurso que eu fiz lá. Então eu quero deixar essas aulas da biblioteconomia, né? Que aí eu vou ter um espaço para cuidar da minha vida, então, já que eu fui esquecido, né? Mas eu continuo com as 20 horas no departamento de filosofia. Está feito, não tem problema nenhum, não. Então, depois da volta, essa foi uma situação, assim, para mim, que coisa, né? Mas logo depois, talvez uns 2 meses, o que for, eu não procurei, a Fundação João Pinheiro me chama e me contrata. Então eu trabalhava na João Pinheiro, na mesma sala que a Ângela, esposa do Zé Henrique, né, ali na Praça da Liberdade. E eu estava dando aula, né, na Fafiche, continuei dando aula lá, e tinha essas horas lá na João Pinheiro. Quando um dia eu recebo um telefonema da Alemanha. Era um professor da Universidade de Düsseldorf. E na Alemanha isso é muito comum, aqui no Brasil não havia tanto disso, né? Só havia as reuniões da CAPES, etc, etc. Mas havia muito congresso, havia muito seminário nas diferentes áreas. E eu tinha participado em Düsseldorf de seminários. E em outros seminários eu fiquei conhecendo alguns professores da época. E esse professor que me ligou, está vivo ainda, está aposentado, Wolfram Rogrebe. O Rogrebe era uma pessoa que foi diretor em Düsseldorf, ligou e falou, Marçal, eu estou com um convite aqui para ir para o Brasil. Ah, que bom. Não, é para ir para Belo Horizonte. Vai, melhor ainda. Como assim? Ele falou, não, a Mannesmann, o grupo Mannesmann está me chamando para ir para o Brasil porque eles querem implementar algumas mudanças. Eu falei, como assim? Não, porque são alemães e outros europeus e o restante é brasileiro. Então eles querem alguém que, sendo brasileiro ou sendo alemão, domine o português para poder haver esse diálogo nas várias áreas. Eu simplesmente falei com eles que eles têm em Belo Horizonte uma pessoa que fala o alemão e o português e, pelo que eu sei, já tem alguma experiência nessa área de, digamos, empresarial. De fato eu tive, porque meu irmão e um cunhado tinham uma empresa e eu ministrei alguns cursos e acompanhava. Bom, aí eu falei, bom, mas vamos ver então diga que liguem para mim. Aí passei, ele já tinha meu telefone, passou e alguns dias depois a secretária do diretor-presidente ligou. Aí veio o curso lá dentro, né, de entrevista, etc. Só assim, né, uma coisa assim curiosa, como no Brasil às vezes a gente anda meio afastado do que ocorre naquela época mais ainda, né? O que você vai fazer? Eu já tinha dado uma olhada, né, e vi uma coisa que era assim, degraus inúmeros, uma companhia grande, né? Essa usina aqui era uma entre mais 2 outras, 2 em São Paulo, em São Caetano e em Guarulhos, né? Com um número de funcionários alto, produção, etc, etc. E havia ainda 3 ou 4 empresas alemãs, a Demag, que funcionava aqui em Vespasiano, a Hartmann und Braun, em São Paulo, tinha mais 2. Né? O certo é que havia um número bastante grande de hierarquias internas. Né? Então, eu já sabia disso. Eu falei, eu acho que o processo de comunicação, a meu ver, seria fundamental. Né?
e o processo de comunicação interna, porque, pelo que eu vejo, há uma gradação hierárquica, né, em que poucos, se não me engano, na época, apenas um brasileiro estava na posição, e era novo na posição de diretoria, né, e nos níveis inferiores do mesmo jeito, né, e eram números muito grandes de degraus. Ele perguntava, por que comunicação? Eu falei, não, eu acho que temos que reduzir esses degraus. E um dos caminhos, a meu ver, seria promover esses encontros mais periódicos, né, com esses degraus e também com a incumbência de repassar isso o quanto mais rápido, né. E dentro desse contexto eu sugeri, depois acabei fazendo, uma redefinição das funções de cada cargo, né, de modo a poder. E também prevaleceu uma reunião, inicialmente mensal e depois quinzenal, da diretoria e, quando necessário, do próprio digamos, conselho fiscal, né, conselho diretivo, com o grupo gerencial, não apenas os diretores, mas pegando os gerentes, superintendentes, etc., né, dependendo da denominação que tinham, né, nessas outras empresas. E depois, mas com que base? Qual é a orientação? Eu falei em Habermas. Habermas é comunista, é marxista. Eu falei, não, pelo que eu conheço, não é marxista. Habermas, ao contrário. Habermas tem uma ligação muito forte com Adorno, aí a coisa já ficou, Horkheimer, aí a ideia, né? Eu falei, bom, mas isso não tem nada de marxismo, né? Eles têm uma formação, no fundo, kantiana, hegeliana, e esse grupo incorpora muito mais isso, né? Não é só Adorno, nós temos vários outros indivíduos, né? Aí citei outros, até o Benjamin, né? E, então tá bem. Então, nesse sentido, houve uma guinada na minha atuação, né? Eu passei a atuar, digamos, nessa área, 20 horas por semana, e as outras 20 horas na universidade. Isso era facilmente conciliável, porque além da management do barreiro, né, da siderúrgica, havia management mineração, havia management comercial. Então eram duas empresas às quais eu tinha que atender também aqui, né? Então, ou seja, dava para ia de avião, evidentemente, né, voltava, bastava da programação, né? E eles sabiam, porque eu falei lá também, não, eu tenho a responsabilidade, não quero ficar ligado a um patrão só, né? Eu quero ter mais segurança, então eu vou manter meu pé na universidade e aqui, porta sem sustos que eu vou cumprir. E realmente foram anos assim bastante puxados nesse sentido, né? Foram praticamente 9 anos. Então, a experiência, né? Como é que era o departamento, na época foi sua... Pode repetir a colocação aí, né? Da minha atuação no departamento. Como eram os professores? Os professores, exatamente. Então, na época mesmo em que essa foi mais forte, foi a época da minha volta, né? Então, nós tínhamos ali indivíduos pesquisadores, né? Já esses mencionados, né? E depois 2 migraram para a UFRJ, né? Olha... Hein? Além do Guido, quem mais foi? O Guido, nós tivemos Landim, acho que Landim foi. Nós tivemos já um aluno também que foi, acho que já aposentou, que foi para lá, né? Ou seja, então, a atuação, como era o departamento, né? O departamento tinha um feitio, a meu ver, e já tinha, aí estava começando a mudar, porque nós tivemos aí esses elementos novos, né? A Aparecida, o Fenat, né? A Leia, a esposa do Moacir, a Soninha, já estava já num estado assim, né? Mas também era muito atuante, né? Então,
eu acho que pesquisa, propriamente, não era o elemento mais forte, não. Era muito aula. E, por incrível que pareça, as aulas eram ainda num formato muito professor à frente e o aluno lá, né? Eu me lembro que uma das coisas que eu comecei a fazer na minha volta foi exatamente dar cursos, tanto sobre Apple, Gadamer também, no caso da hermenêutica, mas Habermas, né, também. E eu traduzi 3 textos de Habermas com os alunos, né? A gente acabou não publicando, mas eu tenho os textos, né? Os alunos têm, esses que frequentaram. Bom, depois eu posso voltar a esses textos. Mas então, e a gente trabalhava muito em grupo, né? Já discutindo os textos. O que a gente não via, porque você pegava um texto de, digamos, Fenomenologia do Espírito, ou um texto de Kant, Crítica da Razão Pura, você via, o professor geralmente expunha, né? Eu acho que haver o chamado seminário, propriamente, né? Com controvérsia, com discussão, né? Eu acho que era bem pouco naquela época. As aulas eram muito mais expositivas, e o professor, com exceção do Zé Henrique Santos, com exceção do Vaz, né? Os professores sentavam, né? O Zé Henrique andava um pouco, né? O Vaz ficava de pé, assim o tempo todo, não andava, mas ficava de pé, e a participação também era aceita, muito aceita, né? O pessoal podia levantar. Havia, a meu ver, um certo receio, né? De, às vezes, interromper, porque era o modo como as aulas eram dadas, né? Então, eu acho que pesquisa começou aí com esse pessoal, né? Pelo menos a vivência que eu tenho com o Fenati, com a Aparecida, o próprio Paulo Margutti, né? Que o Paulo também acho que fez um curso, não sei se foi já o doutorado, ele fez um curso na Federal. Né? Então, esse era um pouco assim. Havia outros professores que simplesmente davam aula e sumiam, né? Como havia professores também que eu acho que davam aulas, não sei, em outros cursos havia. Havia, né? Já tinha faculdades nessa época? Sim, exato. Uhum. E como que o senhor viu, professor Antônio, sobre Sim. a migração da Fafiche da Carangola para o campus? Você acompanhou um pouco essa história, né? Acompanhei. Por 2 lados, eu diria, né? Ou 3. Porque quando aluno, eu vivenciei muito o ritmo ali da UFMG. Né? Foi o período assim, pós-64, né? Então havia muita atividade, muita atuação do pessoal, como havia muita repressão, né? Isso aí vocês não vivenciaram, só veem narrativas, né? Eu vivenciei, mas nessa época, né, eu estava preocupado em trabalhar, né, porque eu não queria depender de meus pais, mesmo porque eles mesmos não tinham condição, né? Então, antes de entrar para a universidade, eu fui bancário. Mas a luta para entrar também foi curiosa demais. Se eu estiver sendo extenso nisso, me retirem, né? É o seguinte, ao procurar emprego, é filosofia, não sei o quê e tal, já havia um pouco assim de, né? Mas nós precisamos disso, daquilo. Até que, tendo passado por alguns anos, eu dei aula no Santa Doroteia, né? Mas eram poucas aulas e tal, eu falei, não, eu tenho que procurar uma outra atividade. Eu ainda estava cursando o curso, tinha que me sustentar. Aí, entre outras entrevistas, eu foi a última até que eu fiz, a um banco. Era o Banco Francês e Italiano, para a América do Sul, ali na Tupinambás, com o Amazonas. Aí, tal, depois de entrevistar, o gerente falou, não, está muito bom, o seu currículo é muito bom, não sei o quê, mas o senhor não tem experiência, então não vou contratar. Eu falei assim, o senhor me permite uma pergunta? Pois não, pois não. O senhor nasceu gerente? Como assim? Não, porque o senhor falou em experiência, né, e constatou que eu não tenho experiência na área bancária,
o senhor chegou a gerente de uma hora para outra, então eu estou querendo saber disso. Não, eu comecei lá de baixo. Então me permita começar lá de baixo. Não, o senhor está admitido. Quer dizer, já naquela época, o emprego não era algo fácil. Não era algo fácil. Eu trabalhei 2 anos, né? E a minha função era exatamente cadastro, você fazer uma avaliação, digamos, financeira, econômico-financeira, ou da empresa, quando era empresa, ou mesmo da própria situação do indivíduo que estivesse pedindo crédito, né? Então, eu passava por diferentes bancos, que a gente fazia isso, né, no setor próprio do banco, né, como atendia também pessoas de outros bancos querendo informação, né. Bom, então esse foi o primeiro emprego mesmo, né, e foi aquele que, depois de 2 anos, eu achei que chegava, bastava, né. E passei por um período também de experiência, ainda nessa fase, né, que foi adquirir, juntamente com 2 colegas, uma escola técnica que funcionava aqui na Vias Fortes, nesse quarteirão entre São Paulo e a outra, acho que é Tamoios, não sei, coisa assim. É um quarteirão ali, né, era uma escola técnica. Eu fiquei mais ou menos aqui, uns 8 meses a 1 ano nessa escola técnica. Até que depois eu descobri que estava havendo um desvio. Eu falei, eu não vou criar caso, também não estou me sentindo tão realizado com isso aqui, e saí disso. Aí que veio o concurso lá da Federal, né? Então, na Federal, eu conheci esse ambiente, primeiro, pós-64, e depois conheci o ambiente da Federal quando nós passamos lá, a Ângela e a Soninha, passamos lá do Colégio Universitário para a Fafiche, né? Então, nesse sentido, a gente convivia muito na Fafiche com os demais cursos. Logo abaixo da Fafiche vinha letras, depois vinham os vários outros cursos e a gente se encontrava no mesmo espaço comum, seja para o refeitório, que era naquele mesmo espaço, quando havia um congresso, um evento qualquer no outro curso, a gente ia, participava, como também na parte da licenciatura, os indivíduos que queriam lecionar vinham de diferentes cursos. Então a gente tinha um contato muito próximo com o pessoal. E como professor também você era chamado para dar palestra em outro curso, você ia assistir, havia um contato muito grande com vários professores. O Célio Garcia, por exemplo, que era da área de psicologia, um indivíduo muito legal, né? Está vivo ainda, né? Está aqui em Belo Horizonte. Então nós tínhamos um contato assim, o Bessa, não sei se vocês conheceram, né? Não foi da época, depois ele criou uma escola própria. Então nós tínhamos muito contato com o pessoal. De antropologia eu tinha, de vários cursos assim, sabe? Da própria sociologia, de política, a política de meu ver acho que estava também no início. Então a convivência era muito, muito próxima. Quando fomos para a Pampulha, né, aí a coisa ficou, eu não sei se é que cada curso estava se reorganizando, né, houve um distanciamento assim maior, entendeu? Então eu acho que sob o aspecto interdisciplinar foi prejudicial. É claro que a gente mantinha contatos anteriores, né, mas muitas vezes os contatos anteriores ficaram mais difíceis porque vários dos indivíduos que eram titulares de chefe de departamento passaram gradativamente ou a ser diretor lá, né, ou ter uma outra função naquela primeiro nível da área administrativa, entendeu? Então essa é a minha opinião. Posso estar equivocado, mas é o que eu senti, né, com a diminuição disso. Departamento na época, quais são suas lembranças assim na época? Você era professor na filosofia. Uhum. Aí talvez eu tenha que acrescentar que houve uma mudança na minha atuação como professor, na própria UFMG. Que
voltando já com o doutorado, né, eu notei que o meu nível de colocação, que era auxiliar de ensino, não tinha mudado, né? E quando eu percebi isso, eu perguntei no departamento, e quem na época estava na chefia e falou: "Ah, a gente se esqueceu de você." Eu falei: "Peraí, mas como assim? Eu mandava relatório todo ano com o parecer do meu orientador." Mas a gente esqueceu. Eu não sei se tinha havido alguma reforma no período que eu estava lá, o que era. Então, aí eu fiquei intrigado, fui ao setor de pessoal, perguntei. Não teve comunicação nenhuma, não. E na época, eu ainda estava lecionando na biblioteconomia também, e o reitor era o Cisalpino, né? Aí eu falei: bom, já que esse negócio não resolve, eu vou perguntar então ao Cisalpino o que houve, né? Aí o Cisalpino falou assim, falou: "Marçal, o que você quer? Porque se é assim, o erro foi da universidade." Eu falei: bom, mas dizer que não tem outra alternativa? Ele falou: não, eu quero saber o que você quer então. Eu falei: tá bom, já que a universidade esqueceu de mim, então eu quero, de algum modo, esquecer também um pouco da universidade. Mas o que você quer? Eu falei: não, eu tenho aulas na biblioteconomia por causa do concurso que eu fiz lá. Então eu quero deixar essas aulas da biblioteconomia, né? Que aí eu vou ter um espaço para cuidar da minha vida, então, já que eu fui esquecido, né? Mas eu continuo com as 20 horas no departamento de filosofia. Está feito, não tem problema nenhum, não. Então, depois da volta, essa foi uma situação, assim, para mim, que coisa, né? Mas logo depois, talvez uns 2 meses, o que for, eu não procurei, a Fundação João Pinheiro me chama e me contrata. Então eu trabalhava na João Pinheiro, na mesma sala que a Ângela, esposa do Zé Henrique, né, ali na Praça da Liberdade. E eu estava dando aula, né, na Fafiche, continuei dando aula lá, e tinha essas horas lá na João Pinheiro. Quando um dia eu recebo um telefonema da Alemanha. Era um professor da Universidade de Düsseldorf. E na Alemanha isso é muito comum, aqui no Brasil não havia tanto disso, só havia as reuniões da CAPES, etc, etc. Mas havia muito congresso, havia muito seminário nas diferentes áreas. E eu tinha participado em Düsseldorf de seminários. E em outros seminários eu fiquei conhecendo alguns professores da época. E esse professor que me ligou, está vivo ainda, está aposentado, Wolfram Rogrebe. O Rogrebe era uma pessoa que foi diretor em Düsseldorf, ligou e falou: Marçal, eu estou com um convite aqui para ir para o Brasil. Ah, que bom. Não, é para ir para Belo Horizonte. Falei: melhor ainda. Como assim? Ele falou: não, a Mannesmann, o grupo Mannesmann está me chamando para ir para o Brasil porque eles querem implementar algumas mudanças. Eu falei: como assim? Não, porque são alemães e outros europeus e o restante é brasileiro. Então eles querem alguém que, sendo brasileiro ou sendo alemão, domine o português para poder haver esse diálogo nas várias áreas. Eu simplesmente falei com eles que eles têm em Belo Horizonte uma pessoa que fala o alemão e o português e, pelo que eu sei, já tem alguma experiência nessa área de, digamos, empresarial. De fato eu tive, porque meu irmão e um cunhado tinham uma empresa e eu ministrei alguns cursos e acompanhava. Bom, aí eu falei: bom, mas vamos ver então diga que liguem para mim. Aí passei, ele já tinha meu telefone, passou, e alguns dias depois a secretária do diretor-presidente ligou. Aí
Bom, aí veio o curso lá dentro, né, de entrevista, etc. Só assim, né, uma coisa assim curiosa, como no Brasil às vezes a gente anda meio afastado do que ocorre naquela época mais ainda, né? O que você vai fazer? Eu já tinha dado uma olhada, né, e vi uma coisa que era assim, degraus inúmeros, uma companhia grande, né? Essa usina aqui era uma entre mais duas outras, duas em São Paulo, em São Caetano e em Guarulhos, né? Com um número de funcionários alto, produção, etc, etc. E havia ainda 3 ou 4 empresas alemãs. A Demag, que funcionava aqui em Vespasiano, a Hartmann und Braun, em São Paulo, tinha mais 2. Né? O certo é que havia um número bastante grande de hierarquias internas. Né? Então, eu já sabia disso. Eu falei, eu acho que o processo de comunicação, a meu ver, seria fundamental. Né? E o processo de comunicação interna, porque, pelo que eu vejo, há uma gradação hierárquica, né, em que poucos, se não me engano, na época, apenas um brasileiro estava na posição, e era novo na posição de diretoria. Né? E nos níveis inferiores, do mesmo jeito. Né? E eram números muito grandes de degraus. Ele perguntava, por que comunicação? Eu falei, não, eu acho que temos que reduzir esses degraus. E um dos caminhos, a meu ver, seria promover esses encontros mais periódicos, né, com esses degraus e também com a incumbência de repassar isso o quanto mais rápido. Né? E dentro desse contexto eu sugeri, e depois acabei fazendo, uma redefinição das funções de cada cargo, né, de modo a poder. E também prevaleceu uma reunião, inicialmente mensal e depois quinzenal, da diretoria e, quando necessário, do próprio digamos, conselho fiscal, né, conselho diretivo, com o grupo gerencial, não apenas os diretores, mas pegando os gerentes, superintendentes, etc., né, dependendo da denominação que tinham, né, nessas outras empresas. E depois, mas com que base? Qual é a orientação? Aí eu falei em Habermas. Habermas é comunista, é marxista. Eu falei, não, pelo que eu conheço, não é marxista. Habermas, ao contrário. Habermas tem uma ligação muito forte com Adorno, aí a coisa já ficou, Horkheimer, aí a ideia, né? Eu falei, bom, mas isso não tem nada de marxismo. Né? Eles têm uma formação, no fundo, kantiana, hegeliana, e esse grupo incorpora muito mais isso. Né? Não é só Adorno, nós temos vários outros indivíduos, né? Aí citei outros, até o Benjamin. Né? E, então está bem. Então, nesse sentido, houve uma guinada na minha atuação. Né? Eu passei a atuar, digamos, nessa área, 20 horas por semana, e as outras 20 horas na universidade. Isso era facilmente conciliável, porque além da management do barreiro, né, da siderúrgica, havia management mineração, havia management comercial. Então eram 2 empresas às quais eu tinha que atender também aqui. Né? Então, ou seja, dava para ia de avião, evidentemente, né, voltava, bastava da programação. Né? E eles sabiam, porque eu falei lá também, não, eu tenho a responsabilidade, não quero ficar ligado a um patrão só. Né? Eu quero ter mais segurança, então eu vou manter meu pé na universidade e aqui, portas sensoras que eu vou cumprir. E realmente foram anos assim bastante puxados nesse sentido. Né? Foram praticamente 9 anos. Então, a experiência, né? Como é que era o departamento, na época foi sua... Pode repetir a colocação aí, né? Da minha atuação no departamento. Como eram os professores? Os professores, exatamente. Então, na época mesmo em que essa
foi mais forte foi a época da minha volta, né? Então, nós tínhamos ali indivíduos pesquisadores, né? Já esses mencionados, né? E depois 2 migraram para a UFRJ, né? Olha, hein? Além do Guido, quem mais foi? O Guido, nós tivemos Landim, acho que Landim foi. Nós tivemos já um aluno também que foi, acho que já aposentou, que foi para lá, né? Ou seja, então, a atuação, como era o departamento, né? O departamento tinha um feitio, a meu ver, e já tinha, aí já estava começando a mudar, porque nós tivemos aí esses elementos novos, né? A Aparecida, o Fenati, né? A Leia, a esposa do Moacir, a Soninha, já estava já no estado assim, né? Mas também era muito atuante, né? Então, eu acho que pesquisa propriamente não era o elemento mais forte, não. Era muito aula. E, por incrível que pareça, as aulas eram ainda no formato muito professor à frente e o aluno lá, né? Eu me lembro que uma das coisas que eu comecei a fazer na minha volta foi exatamente dar cursos, tanto sobre Apple, Gadamer também, no caso da hermenêutica, mas Habermas, né, também. E eu traduzi 3 textos de Habermas com os alunos, né? A gente acabou não publicando, mas eu tenho os textos, né? Os alunos têm, esses que frequentaram. Bom, depois eu posso voltar a esses textos. Mas então, e a gente trabalhava muito em grupo, né? Já discutindo os textos. O que a gente não via, porque você pegava um texto de, digamos, Fenomenologia do Espírito, ou um texto de Kant, Crítica da Razão Pura, você via, o professor geralmente expunha, né? Eu acho que haver o chamado seminário, propriamente, né? Com controvérsia, com discussão, né? Eu acho que era bem pouco naquela época. As aulas eram muito mais expositivas, e o professor, com exceção do Zé Henrique Santos, com exceção do Vaz, né? Os professores sentavam, né? O Zé Henrique andava um pouco, né? O Vaz ficava de pé, assim o tempo todo, não andava, mas ficava de pé, e a participação também era aceita, muito aceita, né? O pessoal podia levantar. Havia, a meu ver, um certo receio, né? De, às vezes, interromper, porque era o modo como as aulas eram dadas, né? Então, eu acho que pesquisa começou aí com esse pessoal, né? Pelo menos a vivência que eu tenho com o Fenati, com a Aparecida, o próprio Paulo Margutti, né? Que o Paulo também acho que fez um curso, não sei se foi já o doutorado, ele fez um curso na Federal. Né? Então, esse era um pouco assim. Havia outros professores que simplesmente davam aula e sumiam, né? Como havia professores também que eu acho que davam aulas, não sei, em outros cursos havia. Havia, né? Já tinha dificuldades nessa época? Sim, exato. Uhum. E como que você viu, professor Antônio, sobre Sim. a migração da Fafiche da Carangola para o campus? Você acompanhou um pouco essa Acompanhei. história, né? Acompanhei por 2 lados, eu diria, né? Ou 3. Porque quando aluno, eu vivenciei muito o ritmo ali da UFMG. Né? Foi o período assim, pós-64, né? Então havia muita atividade, muita atuação do pessoal, como havia muita repressão, né? Isso aí vocês não vivenciaram, só veem narrativas, né? Eu vivenciei, mas nessa época, né, eu estava preocupado em trabalhar, né? Porque eu não queria depender de meus pais, porque eles mesmos não tinham condição, né? Então, antes de entrar para a universidade, eu fui bancário,
Mas a luta para entrar também foi curiosa demais. Se eu estiver sendo extenso nisso, me retirem, né? É o seguinte, ao procurar emprego, é filosofia, não sei o quê e tal, já havia um pouco assim de, né? Mas nós precisamos disso, daquilo. Até que, tendo passado por alguns anos, eu dei aula no Santa Doroteia, né? Mas eram poucas aulas e tal, falei, não, eu tenho que procurar uma outra atividade. Eu ainda estava cursando o curso, tinha que me sustentar. Aí, entre outras entrevistas, foi a última até que eu fiz, a um banco. Era o Banco Francês e Italiano, para a América do Sul, ali na Tupinambás, com Amazonas. Aí, então, depois de entrevistar, o gerente falou, não, está muito bom, o seu currículo é muito bom, não sei o quê, mas o senhor não tem experiência, então não vou contratar. Eu falei assim, o senhor me permite uma pergunta? Pois não, pois não. O senhor nasceu gerente? Como assim? Não, porque o senhor falou em experiência, né, e constatou que eu não tenho experiência na área bancária. O senhor chegou a gerente de uma hora para outra? Então, eu estou querendo saber disso. Não, eu comecei lá de baixo. Então, me permita começar lá de baixo. Não, o senhor está admitido. Quer dizer, já naquela época, o emprego não era algo fácil. Não era algo fácil. Eu trabalhei 2 anos, né, e a minha função era exatamente cadastro, você fazer uma avaliação, digamos, financeira, econômico-financeira, ou da empresa, quando era empresa, ou mesmo da própria situação do indivíduo que estivesse pedindo crédito, né? Então, eu passava por diferentes bancos, que a gente fazia isso, né, no setor próprio do banco, né, como atendia também pessoas de outros bancos querendo informação, né? Bom, então esse foi o primeiro emprego mesmo, né, e foi aquele que, depois de 2 anos, eu achei que chegava, bastava, né? E passei por um período também de experiência, ainda nessa fase, né, que foi adquirir, juntamente com 2 colegas, uma escola técnica que funcionava aqui na Vias Fortes, nesse quarteirão entre São Paulo e a outra, acho que é Tamoios, não sei, coisa assim. É um quarteirão ali, né, era uma escola técnica. Eu fiquei mais ou menos aqui, uns 8 meses a 1 ano nessa escola técnica. Até que depois eu descobri que estava havendo um desvio. Eu falei, eu não vou criar caso, porque também não estou me sentindo tão realizado com isso aqui, e saí disso. Aí que veio o concurso lá da Federal, né? Então, na Federal, eu conheci esse ambiente, primeiro, pós-64, e depois conheci um ambiente da Federal quando nós passamos lá, a Ângela e a Soninha, passamos lá do Colégio Universitário para a Fafiche, né? Então, nesse sentido, a gente convivia muito na Fafiche com os demais cursos. Logo abaixo da Fafiche vinha letras, depois vinham os vários outros cursos, e a gente se encontrava no mesmo espaço comum, seja para o refeitório, que era naquele mesmo espaço, quando havia um congresso, um evento qualquer no outro curso, a gente ia, participava, como também na parte da licenciatura, os indivíduos que queriam lecionar vinham de diferentes cursos. Então, a gente tinha um contato muito próximo com o pessoal. E como professor, também você era chamado para dar palestra em outro curso, você ia assistir. Havia um contato muito grande com vários professores. O Célio Garcia, por exemplo, que era da área de psicologia, um indivíduo muito legal, né? Está vivo ainda, né? Está aqui em Belo Horizonte. Então, nós tínhamos um contato assim, o Bessa, não sei se vocês conheceram, né? Não foi da época, depois ele criou uma escola própria. Então, nós tínhamos muito contato com o pessoal. De antropologia, eu tinha, de vários cursos assim, sabe? Da própria sociologia, de política. A política, de meu ver, acho que estava também no início. Então, a convivência era muito, muito próxima.
Quando fomos para a Pampulha, né, aí a coisa ficou... eu não sei se é que cada curso estava se reorganizando, né, houve um distanciamento assim maior, entendeu? Então, eu acho que, sob o aspecto interdisciplinar, foi prejudicial. É claro que a gente mantinha contatos anteriores, né? Mas muitas vezes os contatos anteriores ficaram mais difíceis porque vários dos indivíduos que eram titulares de chefe de departamento passaram gradativamente ou a ser diretor lá, né? Ou ter uma outra função naquele primeiro nível da área administrativa, entendeu? Então, essa é a minha opinião. Posso estar equivocado, mas é o que eu senti, né, com a diminuição disso. Como que você vê a importância da filosofia hoje para esse mundo que a gente está? Você falou que viu muito na época da ditadura e tem acompanhado os acontecimentos políticos desde então. Sim. Como você vê a importância da filosofia nesse tipo de atuação? Evidentemente que eu tenho uma opinião diferente do ministro da Educação, uma opinião diferente, talvez, de muitos colegas também, não só da área, mas de outras áreas. Mas eu acho que talvez o elemento mais importante na nossa situação, no momento, no Brasil, seja a perspectiva filosófica. A perspectiva filosófica por várias razões. Eu não vou me estender em várias delas, não, mas eu vou me estender em uma em especial. Tendo em vista o seguinte, a minha própria evolução, né, já na área empresarial, em que eu atuei quase 10 anos, né, na Mannesmann, exatamente que, claro, nós estamos vivendo uma mudança muito grande, né, tecnológica, sobretudo, na área de comunicação, etc., mas nunca a multidisciplinaridade, né, foi tão importante quanto é hoje a interdisciplinaridade. Nós, da filosofia, precisamos desses elementos todos e também a sociedade, no seu conjunto, precisa disso. Porque eu acho que há elementos aí em que a abordagem filosófica é muito importante. E hoje, a própria liberdade, a própria abordagem, o próprio estudo da filosofia tem que ter um caráter científico. E científico, quando eu falo, é exatamente essa, mais do que referência, esse dado com que nós trabalhamos, a própria ciência e a filosofia, que é a realidade. E principalmente a realidade humana, que é mais complexa ainda do que a realidade física, a realidade, sei lá, interestelar, né, toda ela. Né? Então, a complexidade humana é tão multifacetada, né, que quanto mais abordagem nós tivermos, melhor. Só que essas abordagens diferentes, hoje, só se justificam se elas interdisciplinarmente dialogarem. Então, o que nós vivemos no momento é uma recusa do outro. E aqui, então, uma área interdisciplinar, distinta da outra, também é atacada. Então, nesse sentido, me parece que é muito mais importante hoje, né, entender que, enquanto ente racional, todos nós, cada um de nós, é um. Por isso mesmo nós falamos em indivíduo. Indivíduo é não dividido. Então, nesse sentido, num Estado democrático, você tem que respeitar o cidadão, porque ele é que é o autor e o motor do Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, individualidade. Então, individualidade, no entanto, não nega que o outro também é indivíduo. Então, tudo aquilo que vale para mim, digamos, o espaço da minha liberdade, né, também vale para o outro. Eu posso dizer que a minha começa onde a do outro também começa ou termina. Porque aquilo que vale para mim, vale para ele também.
aquilo que eu sofro provavelmente atinge a ele também. Sobretudo quando você pensa no Estado. Que o Estado representa o conjunto de todos os cidadãos. Ele é uma estrutura, vamos dizer até, ele tem uma dimensão ideal, que às vezes é predominante, mas ele tem uma estrutura muito concreta na realidade vivida de cada cidadão. Então, observa, a individualidade tem que conviver com o outro, a alteridade. E, nesse sentido, na filosofia, nós temos uma tradição de abordar essa alteridade e também conhecer a individualidade. Então, nesse sentido, eu acho que o outro elemento que falta, eu colocaria do lado de uma certa dialeticidade. E, nesse contexto, eu acho que a filosofia tem um papel fundamental. Por quê? Porque, da modernidade para cá, além da dimensão da ciência, que nós já apontamos aí, que é um fator referência também para a filosofia, nós temos um outro fator que é muito falado hoje, mas, a meu ver, pouco compreendido, que é a ideologia. Vocês sabem muito bem que a ideologia foi formulada por Destutt de Tracy, um indivíduo que precedeu e depois conviveu com a Revolução Francesa. Então, essa ideia de o que é ideologia deriva de ideia. Então, é um conhecimento de ideia. Só que parece que, ao longo desse desenvolvimento, excetuando a própria filosofia, as demais áreas não conseguiram passar adiante o que é mesmo a ideologia. Eu não quero me estender muito, mas, para mim, a ideologia é constituída por 3 elementos. Valores. E, olha, isso é direito de todo e qualquer indivíduo. E um Estado democrático de direito tem que saber que há diferentes valores, porque os indivíduos são diferentes. Valores. Interesses. Quem não tem interesse, interesse, é estar no meio de outros. E esses outros podem ser diferentes, e são, porque são indivíduos. E indivíduos de culturas também diferentes. E no nosso caso aqui, o indígena, o negro africano, a nossa cultura tem muito da África, e, por outro lado, a cultura europeia, predominantemente portuguesa e espanhola. Mas, com a imigração depois da monarquia estar aqui no Brasil, então nós temos europeus praticamente de todos os países ali, menos alguns, mas muito. Pense na Espanha, pense na Itália, só para citar 2 grandes imigrantes naquela época, ou migrantes, no caso, aí para cá. Bom, então, eu estava dizendo, valores, interesses, e um terceiro que é muito esquecido de ser mencionado, mas talvez seja o mais comum na nossa cultura brasileira. Crenças. E crença é algo subjetivo. E crença é algo que você começa a ser cultivado nela, na própria família. Então, são 3 elementos que são exatamente os elementos da ideologia. E a filosofia tem uma abordagem para a ideologia. Não é à toa que ela foi processada por Destutt de Tracy, mas ela foi trabalhada ali por vários outros autores, filósofos, inclusive. O próprio Rousseau teve uma convivência com esse período. Nós vamos para a Inglaterra, isso chegou na Inglaterra também. Quando você lê um Locke, um Hume, você vê esse elemento presente, mas presente já quando se trata de interesse, até mesmo com a abordagem, eu diria, científica. Pega um Adam Smith, por exemplo, quando ele trata do capital. Então, nós temos já, nesse período, todo um processamento dessa ideologia. E a filosofia nos mostra aí que a chave está à disposição. Só que na cultura, nessa tradição ainda, não apenas medieval,
Infelizmente, a cultura medieval está passando por uma crítica, mas aqui no Brasil nós temos, se o catolicismo tem, de um lado, um grupo mais aberto, o Papa atual é um indivíduo que representa muito isso, né? Por outro lado, ele ainda tem uma grande camada muito hierárquica, muito, eu diria, segregacionista, né? Para não usar o termo discriminatório, né? Se você pega os reformados, né, o predominante entre nós é um bom negócio. Interesse econômico, basicamente, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a abordagem a pergunta que vocês me fizeram, né, eu acho que é de extrema relevância, né, e nós precisamos ser mais proativos. Proativo no sentido de agir de conformidade com aquilo em que nós acreditamos. E no caso da filosofia, não se trata de crença, porque tudo isso é discutido, isso é revisto periodicamente. Notem que a filosofia vai mudando, né? Eu já estou desatualizado, porque tem coisa sendo publicada que eu não tenho mais acesso, assim, como tinha antes. Eu tenho uma biblioteca razoavelmente grande, né, desses autores todos que eu estudei, mas a cada momento tem alguém novo contribuindo para esse pensamento. E aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos vendo um retrocesso, né? Diminuição de verba e tudo mais que você possa pensar, né? Então, nesse sentido, eu acho que a filosofia, no momento que a gente vive, ela é fundamental. Principalmente porque nós estamos vivendo um momento ideológico, não apenas em nível nacional, nós estamos vivendo isso em nível internacional. Desculpa, a própria União Europeia passa por isso. Pense na Hungria hoje, pense na Polônia, pense na própria Itália, onde se podia esperar menos ainda, né, uma situação dessa. A própria Inglaterra, essa questão do Brexit aí que ata e desata, eu acho que tem um fundo aí, talvez economicamente vai ser nocivo, mas parece que eles não querem ver isso, né? Nocivo para eles, a Inglaterra, sobretudo. Pessoal, então eu acho que já falei muito. Eu agradeço, né, o convite. Foi ótimo.